Paz do Senhor, eu quero aqui mostrar aplicativos da Bíblia, né? Vamos começar aqui com o Oliver Tree, certo? O que pode ser feito aqui com o Oliver Tree? Nós temos aqui a minha biblioteca, né, que eu montei, certo? Esses aqui são todos os livros disponíveis na biblioteca. E aí a gente vai ver o que pode ser feito com isso, né? Com esses livros. Aí tem a loja, onde você pode comprar. Você pode ir em categorias, livros em português. Aí tem alguns áudios, outros livros que na época que eu comprei os meus não tinham e agora estão disponíveis, né, para serem comprados. Alguns são importantes, outros, me perdoe a sinceridade, para mim não me serve. Beleza. Aí o que tem nessa Bíblia aqui? Nessa parte aqui tem o marcador de páginas, tem o histórico de leitura, tem notas, marca-textos, passagens salvas, etiquetas, as mensagens, né, notificações, nesse caso, a loja, o verso do dia. O grande problema do verso do dia é que ele não tem uma versão em português. Então eu nem uso essa parte aqui. Eu deixo em espanhol aqui, que é mais fácil para mim entender, né? Aí tem um marcador de páginas, certo? Tem um histórico de leitura, que mostra aí tudo que você acessou, certo? E as notas que você criou, né? O que eu acho muito bacana são a criação de notas e a marcação de texto. Eu estou usando aqui a Bíblia Almeida com números de Strong. Tem duas opções para usar o número de Strong na configuração. Você vai aqui na configuração avançada. Você pode mudar a configuração dos números de Strong. Deixa eu ver bem aqui se eu lembro aqui onde está. Exibir números de Strong. Se eu clico em não exibir, ele vai embutir os números. Pode ver que está uma cor alterada, certo? E aí quando você aperta em princípio, certo? Ele vai dar a definição do dicionário de Strong, certo? Que é essa definição aqui que vocês estão visualizando. Além da definição de Strong, ele remete também para o número do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que seria a numeração 297E, que seria remetente ao significado desta palavra. Fora que você pode fazer uma pesquisa por H7225, que é o número Strong, ou procurar pela palavra, né, princípio, e aí ele vai te listar o que você tem na sua biblioteca de dicionários que trazem o significado desta palavra. E aí eu tenho o CWSB Dicionário, está em inglês, o dicionário Strong, que foi aberto agora, o hebreu e aramaico, o léxico hebreu e aramaico também está em inglês, o novo Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento também em inglês, certo? Um outro dicionário de Strong em inglês e o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, só que em inglês, certo? Então, muito bom mesmo. Mas está em inglês. Não é a coisa mais simples do mundo. Você seleciona o texto do significado e coloca no tradutor do Google e vai dar aí o significado em português. Eu faço muito isso. Beleza. Então, além desses recursos, né, como para achar um versículo?
Você vai bem aqui e aí você vai selecionar capítulo e versículo que você quer, certo? Por exemplo, se eu quero ir para Mateus, capítulo 3, versículo 1, e ele vai, certo? Eu estou testando aqui com vocês, para vocês verem aí como é que funciona a Oliver Tree, né? E aí aparece aí, arrependei-vos, né? E dá o significado aqui, ó, de strong, certo? Fora aqui, que tem as referências cruzadas, nestes símbolos em forma de cruz. Beleza. Aí o que mais que tem? Vou usar aqui uma outra Bíblia. Outro problema também é os planos de leitura. Eu acabei clicando aqui, ó, mas são todos em inglês. A dificuldade é essa. Mas é um app excelente. Para quem sabe inglês, então vai ajudar aí muito. Eu vou usar aqui a Bíblia Almeida Revista e Corrigir, né? Então aqui nós estamos aqui em Mateus capítulo 3, né? E aí tem o guia de recursos. Esse guia de recursos vai mostrar o que? Versículos relacionados, aí vou usar as Bíblias, os comentários que tem, né? Por exemplo, a Bíblia do papai, ó, ela não apresenta nenhum. Aí já tem a Bíblia do pregador, certo? Com 2 comentários aqui. Aí tem a Bíblia de Estudo Cronológica, que é essa aqui, tá em inglês. A mesma coisa, só usar o tradutor. Tem essa aqui, a Complete World Study Bible. Tem a ESV. Aí tem as Bíblias, certo? E pessoas que aparecem no texto, né? Jesus Cristo. Aí ele vai, por exemplo, procurar nos dicionários que existem, como o dicionário Aston, certo? Aí dá o significado. Está em inglês, mas, como eu já disse, só usar o tradutor, né? Aí o que eu acho interessante? A marcação. Por exemplo, eu quero marcar aqui a palavra pregando. Eu posso criar um destaque, né? Um destaque para ele, vamos supor amarelo. Além desse destaque, eu crio uma nota, certo? Aí aqui tem o ícone da nota. Vamos botar aqui o que é pregar. Olha só, o que é pregar. Então a possibilidade aqui é criar notas para a palavra, certo? Mudo o ícone que eu quiser, certo? Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui o ponto de interrogação porque é uma pergunta, certo? É um questionamento que eu estou fazendo ao texto. O que é pregar? Beleza. Criei aqui, está criado. Ó. E ele aparece o íconezinho ali do lado, certo? E quando você clica, automaticamente no ícone, ele vai te remeter a etiqueta que está aqui. Tem a versão para desktop, né? Porque é para o Windows, muito boa também, melhor ainda do que a do próprio celular. Então eu posso criar comentários para palavras específicas e não por versículo todo em si, mas para palavras específicas do texto. Isso é muito bom. E eu ainda não vi em nenhum outro app da Bíblia essa possibilidade. Por exemplo, eu tenho a MySword, mas a MySword ela cria comentários em cima de versículos e não em cima de palavras específicas como eu estou fazendo. Depois eu vou mostrar a MySword que eu tenho, certo? Então aí tem esse aqui, tem os títulos, tem as referências
cruzadas embaixo do título, e tem como você formatar tudo isso aqui, alterar a cor do texto, do fundo, dos números dos versículos, dos números dos capítulos, dos números dos títulos, dos hiperlinks, tudo na configuração da engrenagem. Aqui tem o tema, eu posso aumentar a fonte se eu quiser, posso escolher um outro tema mais escuro, eu prefiro o branco. Tem a rolagem vertical e tem a horizontal. Aí tem o estilo da fonte, você pode alterar, caso você queira, e vai em configurações avançadas. Tem configuração de fonte, dá para alterar todas as fontes, todo tamanho, configuração de cor, certo? A palavra de Jesus, cor do número de Strong. Se eu quiser, por exemplo, a cor do número de Strong é um azul mais chamativo, certo? Vou voltar aqui com a Bíblia de Strong. Eu vou voltar lá com... deixa eu ver bem aqui. Cor dos números de Strong. Cor do texto. Bem aqui. Acho que eu não salvei. Azul. Número de Strong. Ali é a janela secundária. Ó. Então tudo que tá azul aí que são palavras que tem o número de Strong, né, naqueles dias, certo? E aí vai remeter a palavra. Aí, por exemplo, eu não estou conformado só com esse significado. Aí eu vou aqui em procurar. Aí tem algumas expressões. Aí eu não tenho. Aí se você não tiver um dicionário de Strong, por exemplo, eu tenho o BDAG e eu tenho o famosão, o grandão, certo? E o EDNT, também muito conhecido, certo? Então, os dicionários que eu tenho em grego, teológicos e também léxicos. Então, a bibliometria, ela proporciona uma experiência muito boa com o estudo das escrituras. Eu não vou dizer que ela seja a minha principal ferramenta de busca, de pesquisa e de estudo, mas ela me auxilia, eu creio aí que bastante, bem consideravelmente, no estudo da palavra de Deus, certo? Você pode fazer também uma pesquisa. Aqui já estava selecionado essa pesquisa, mas eu quero pesquisar por Jesus, né? E aqui, ó, o interessante é que ele dá Jesus e ele ainda me remete, por exemplo, se eu quiser pesquisar Jesus em grego, tá aqui as referências em grego, certo? Para Jesus. Se eu coloco Jesus limpinho, ó, ele vai trazer tudo sobre Jesus. Aí eu tenho as opções de pesquisa, que eu posso filtrar resultados por livro, eu posso definir o intervalo de pesquisa, certo? Posso consultar meu histórico de pesquisa, posso adicionar um comando de pesquisa e tem mais outras opções. Pesquisar em morfologia ou pesquisar em texto simples, certo? Isso aqui é muito boa, a pesquisa dele é excelente. Ó, a Bíblia Oliver Tree, ela ganha, por exemplo, do app da Bíblia Logos. É muito melhor. Procure no se você tem o app da Bíblia Logos, vê se você consegue usar isso aqui, ó. Não consegue, certo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A outra versão que eu tenho, né, é a NVI em português. Tá bem aqui, ó. Naqueles dias surgiu João Batista. Aí eu seleciono aqui até Batista. Aí se eu quiser fazer uma pesquisa em cima de João Batista, ó, João Batista, também aqui, a opção. Aí vai mostrar aqui os resultados em Mateus,
os resultados em Marcos, os resultados em Lucas, os resultados em João. E acabou. Certo? Achou 28 resultados para a palavra João Batista. E aí é bem específico. Então, uma ferramenta extraordinária que você pode ter. Lógico, você vai ter que investir um pouco, porque o gratuito não te dá essas ferramentas. Você vai ter que investir. Aí a questão é, existem muitos apps também gratuitos, né? Eu vou mostrar depois. Então a gente vai começar a voltar para o canal mostrando ferramentas de estudo eletrônico que facilitam sua vida, seus estudos, certo? O fato de você achar aqui, versículos relacionados ou então um comentário, né, é muito bom mesmo. Por exemplo, a pessoa que ela tem, eu já vi muita gente dizer que você só consegue usar o ditate se você souber hebraico. Se fosse verdade, eles não colocavam um númerozinho do lado das palavras em hebraico, certo? Não colocaria. Porque uma pessoa que ela sabe ler hebraico, ele não vai precisar de número, certo? Ele não precisa de número. É que nem a pessoa dizer assim, só usa o dicionário de Strong quem souber grego e hebraico. Pessoa que sabe grego e hebraico, ela não usa um dicionário de Strong nunca, né? Talvez raramente. Primeiro porque ela não precisa do número de Strong para achar uma palavra. Ela sabe onde está a palavra. Ela sabe procurar alfabeticamente a palavra porque ela sabe ler hebraico, grego. E ela com certeza vai consultar livros muito melhores do que isso. Só que o grande problema do dicionário de Strong comum, que é esse que vem aqui, é que, por exemplo, ele não vai te dar a opção de achar o significado da palavra no contexto. Coisa essa que, por exemplo, Lounida vai te ajudar, certo? Por exemplo, um dicionário teológico do Novo Testamento, o DTNT, da editora Cultura Cristã, ou um dicionário teológico da editora Vida Nova, não um dicionário comum, mas um dicionário que vem com grego, aí ele vai te ajudar a encontrar o significado da palavra no contexto, certo? E eu não estou falando aqui como um especialista em grego, não sou, estou estudando teologia agora, né? Estou aprendendo, estou estudando, estou me esforçando, estou acompanhando um curso de grego online, mas não sou um especialista em grego, não sei ler grego, não sei fazer pronúncia, mas sei usar uma ferramenta dessa e encontrar o significado no contexto. Por exemplo, eu não uso esse dicionário aqui de Strong. O dicionário que vem na Bíblia Estudo Palavra-Chave já vai ser melhor. Por quê? Porque ele vai dar um significado contextual. Aqui, esse dicionário aqui, ele é mais difícil. Uma pessoa tem que ter já uma boa bagagem para poder usar esse dicionário aqui, certo? Por exemplo, ele remete ao TDNT, que é o Dicionário Teológico do Novo Testamento, aquele que de mais de 9 volumes, sei lá, não sei quantos volumes tem, é o azulzão, grandão, certo? Então ele vai indicar aqui o volume, ele vai indicar a página, certo? Onde está esta palavra. Mas aqui eu tenho o significado bem aqui. Aí eu já vou usar um dicionário como esse aqui, o primeiro da lista, o CWSB, que vai dar um significado mais contextual, certo? Ou então eu posso usar o BDAG, que ele já é mais técnico, certo? Aí o que eu falei é esse aqui, em inglês. Aí muita gente reclamou, por exemplo, que tinha a editora Cultura Cristã lançou de 2 volumes, não lançou essa obra completa. Meu irmão, essa obra completa, ela é complexa. Já é mesmo para um acadêmico, vamos dizer assim, bem avançado mesmo,
Nem eu não me atrevo a usar essa obra aqui, eu tenho ela, porque eu creio que no futuro ela vai me ser útil, mas hoje não tem como, porque ela vai dar mesmo todo o significado, não vai ser específico. E eu confesso que eu gosto de obras específicas, que vão direto ao ponto, que não faz rodeios, certo? É que nem o pessoal reclamando que a editora Vida Nova tinha o dicionário teológico em 2 volumes e agora lançou o condensado em 1 volume. É porque eu acho que ele lia toda a bibliografia, ele lia todas as discussões e no final ele ficava só com a conclusão. E aí eles lançaram em 1 volume condensado com a conclusão já dada, né? Com mais palavras em grego do que o outro, com a numeração de Kohlenberg, que facilita o uso, o encontro da palavra, né, para pessoas leigas, certo? Por isso que existe esse número, que é para pessoas leigas também conseguir usar, não leigo no sentido de não saber nada, esse que é o problema. É leigo no sentido de não saber ler grego, né? Ele não sabe pronunciar em grego, mas ele tem uma noção, ele sabe contextualizar a palavra, ele sabe usar o dicionário para contextualizar a palavra. E eu já fiz estudo de palavra usando esses dicionários e fui conferir com pessoas de calibre que sabem grego e hebraico e eles disseram muito bem, você contextualizou corretamente, certo? Então, essa é a minha dica. Se você quer investir numa ferramenta boa para celular e também para o seu notebook, o seu desktop, você tem a Oliver Tree. Tudo que você fizer no celular vai aparecer também no desktop. É sincronizado 100%. Certo? Então, se você tem internet nos dois, você vai conseguir sincronizar tudo que você fizer. Dá para fazer muito estudo bom. A maioria das ferramentas, elas são em inglês, as ferramentas boas. Até mesmo os livros que nós temos no Brasil, os melhores são em inglês. Agora que a gente está começando aí a aparecer material bom. Ó, por exemplo, tem o Vini, tem o Monse, certo? Em inglês são obras mesmo extraordinárias. Algumas têm um preço salgado, certo? Por exemplo, tem muita obra boa, certo? Ó, muita obra boa mesmo. E você pode adquirir. E com um tradutor, pro notebook, ou desktop, use o QTranslator. Procure essa ferramenta. Você vai conseguir traduzir obras em inglês com o QTranslator com facilidade, assim como no celular. Então, que Deus abençoe. Se vocês querem ver vídeos aí à volta do canal, dá um like aí, em nome de Jesus.